Deus nesta noite. Inclina o seu coração e ouça o recado do Senhor para ti. Após a palavra, após a ministração, a irmã Priscila volta para mais uma participação no louvor nesta noite. Meus irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ficar de pé por um momento e abrir as nossas Bíblias na primeira carta, na primeira epístola universal de Pedro. Primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, mediante que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Pode sentar todos. Meus irmãos e meus amigos, quando a gente olha o texto dessa carta pastoral que Pedro envia aos irmãos da diáspora, da dispersão,
e a gente compara com o evangelho gordo, que a gente escuta em muitos locais nesse tempo. Os nossos contemporâneos têm ouvido um evangelho gordo, cheio de coisas que foram acrescentadas. E quando a gente compara com essa carta pastoral do pastor Pedro, que envia para os irmãos espalhados em muitos pontos da dispersão, a gente é tentado a analisar ou essa gordura toda do evangelho de hoje é uma gordura maléfica, ou de lá para cá o evangelho, aquele evangelho, ele era muito desidratado. Mas a gente sabe que aquele evangelho não era desidratado. É o evangelho de hoje que adquiriu gordura maléfica, aparelhamentos para se amoldar a cada tipo de comunidade de pessoa. Nesse evangelho que a gente leu aqui, que Pedro está tratando com os crentes, você não percebe igrejas ricas. Você não percebe igrejas ricas, abastardas. Você não percebe igrejas sedentárias com as suas localidades e seus prédios luxuosos, as suas estruturas prontas para atender aos públicos. Você não percebe nesse texto o evangelho gorduroso da prosperidade, aonde todos obrigatoriamente têm que enricar, tem que ser bem-sucedido, tem que ser abastardo, tem que ficar sempre no palco, enquanto os inimigos ficam na plateia, admirando, invejando, babando, pelo desfrutar extraordinário das coisas desta terra. Você não vê isso. Você vê outro contexto. Mas também você não vê. No texto que a gente leu, você não vê na história da igreja, você não vê no texto dos evangelhos, a não ser pouquíssimas exceções que são destacadas, cada uma como pessoas que nunca fizeram parte daqueles que tinham sido salvos. Aí você vê a nuance como Ananias e Safira, mas o texto é descrito: porque deixaste Satanás encher o seu coração. Você vê nuances como Alexandre Latueiro, mas e o outro cidadão amigo dele lá, eu não estou lembrado, Mileu, é uma coisa assim, que amaram o presente século e se foram. São exceções. Mas a maioria, você vê pessoas que tinham conhecido Cristo e que constantemente se enquadrava no texto que o apóstolo Paulo diz: estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ao passo que a gente olha para esse texto, aonde a igreja estava espatifada, mas espatifada não era por causa de divisão, espatifada não era por causa das brigas entre a liderança ou entre os membros,
pelos cargos eclesiásticos que haviam nela. Ela estava dispersa por causa da espada de Roma, que havia sido desembainhada lá em Jerusalém, e espatifado os discípulos por todas as partes. Mas na medida que a espada, ela brania nas pedras atrás dos crentes, a mensagem do evangelho se espalhava como o fogo que a gente vê aqui em tempo de seca, que pega na mata, que rapidamente consome o mundo. E homens e mulheres de outras cidades, de perto, de longe, iam ouvindo o evangelho, conhecendo a mensagem de Cristo, sem ver Cristo, sem nunca ter pegado em Cristo, sem nunca ter tocado nele, sem nunca ter ouvido a voz dele, mas passaram a amá-lo, a amar a Cristo, e a viver em função desse amor que os invadiu. E não tinha gente abandonando a Cristo por causa de uma careta. Não tinha gente abandonando a Cristo porque alguém chacotou da derrota do seu partido ou da vitória do seu partido, que alguém chacotou do time de futebol que perdeu. Não tinha ninguém que abandonava a Cristo porque tinha medo de ser contagiado. Não tinha nada disso. Não tinha ninguém que ficou super rico depois que foi crente. O que você vê é Pedro escrevendo aos crentes da diáspora, que ficaram absolutamente sem nada. Quando você vê o escritor aos Hebreus escrevendo, ele fala que alguns de vós foram cerrados ao meio, tiveram o espólio dos seus bens, foi confiscados os bens. Esses crentes que fugiram para a diáspora, para as cidades longínquas de Jerusalém, ficaram sem suas casas, sem suas fazendas. Muitos viram os seus entes queridos serem assassinados no Coliseu, serem jogados aos leões, às feras, serem queimados vivos, serem crucificados. Saíram fugitivos, sem destino para onde ir, pelos antros da terra. Pedro estava escrevendo para esses crentes. E Pedro não trata com esses crentes nenhuma das coisas dessa terra. Ele trata dos ensinamentos que Jesus tinha passado o tempo todo ensinando à igreja, aos discípulos, aqueles que andaram com ele, e consequentemente ensinado para nós. Então Pedro começa dizendo, você vê no texto, a saudação de Pedro, Pedro apóstolo de Jesus Cristo, está escrevendo aos forasteiros, aqueles que saíram da sua terra e viraram forasteiros, que não tinham mais aonde pousar a cabeça, que não tinham mais abrigo seguro, que vinham de cidade em cidade, enquanto a espada de Roma saqueava as cidades procurando os homens da fé, que iam fugindo de um canto para outro, mas na medida que fugia, era impossível se esconder, porque o rastro de fé ficava por toda parte. O rastro da palavra de Cristo ficava por toda parte. Mas mesmo tendo esse testemunho tremendo, por causa da fraqueza inerente ao ser humano, Pedro manda essa palavra de consolação para a igreja. O apóstolo está escrevendo aos crentes da diáspora, aos eleitos segundo a presciência de Deus. Sabe o que é que Pedro estava dizendo? Vocês não têm nada, perderam tudo, mas tem uma coisa, antes da eternidade, antes da contagem do tempo, antes de se fazer qualquer coisa criada que a gente está vendo, o cordeiro estava sendo morto, e no cordeiro vocês estavam sendo eleitos por Deus. Ele estava vendo vocês, estava vendo o dia que vocês davam a sua
posição positiva, fé, estavam vendo todo o trabalho que vocês iriam enfrentar, e desde a eternidade Deus já tinha convocado vocês para serem exclusivamente dele. Em outras palavras, vocês perderam tudo, mas tem Deus como a sua herança. Aos eleitos de Deus, da diáspora, graça, a graça que sustenta, a graça que revigora, a graça que fortalece, a graça que enche de esperança, a graça que lhe deixa de pé, e a paz que excede todo o entendimento, seja multiplicada nos vossos corações. Não há crente em Jesus que escute só essa palavra inicial, que já não se encha de alegria, de regozijo dos céus, porque por saber que embora tenha perdido tudo aqui, aleluia, mas sabe que tem uma herança escondida aos olhos do mundo, mas que há de ser revelada muito em breve. Então Pedro está escrevendo para essa igreja, que não tinha nada, que não tinha riqueza, que não tinha nome entre a sociedade, que não podia andar publicamente sem que fosse vituperada, mas que era cheia da graça, da unção, do poder, do testemunho do Deus eterno, e isso faz grande diferença. Então o restante do texto, Pedro vai tratando das grandes conquistas que a cruz trouxe para a igreja, e que isso não deve sair do nosso coração, porque é isso que vai desidratar esse evangelho gordo dos nossos dias, isso que vai clarear a mente dos crentes a cada dia, saber que todas as coisas dessa terra, se porventura chegar até nós, mas são apenas aparições pálidas do que nós temos lá nos céus. Então Pedro diz: bendito Deus nosso Pai, que em Jesus Cristo nos regenerou. Pedro está pregando o evangelho de novo. O Deus que providenciou o evangelho da salvação, e em algum tempo, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ouvimos a palavra e aceitamos a Cristo, Ele nos gerou de novo, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos regenerou, é obra dEle, foi Ele que fez isso em você. E essa regeneração é para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está pregando o evangelho, está mostrando aos crentes, está dizendo para eles que o tesouro dele está envolto da ressurreição de Cristo, que na ressurreição de Cristo, como as escrituras diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou pela nossa restauração, ressuscitou pela nossa vitória, ressuscitou pela nossa redenção, ressuscitou para nos dar todas as coisas em Deus, para nos fazer herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para herdarmos as mesmas coisas que Ele herdou. E essa herança não é baseada na herança do mundo. Porque tem gente que quando perde qualquer coisa, a primeira coisa que faz é dizer: aonde é que está Deus que deixou que eu tivesse essa perca? Aonde é que está Deus que deixou que eu chegasse nessa situação? Depois que eu entreguei minha vida a Cristo, eu tenho visto muitas lutas. É disso que Pedro está falando. As suas percas aqui, todas elas que você vier a ter, que eu vier a ter, não devem nunca
nunca ser comparadas e não devem ser aquilatadas com as coisas que Deus já nos deu lá nos céus. É por isso que Jesus nos adverte: construam um tesouro nos céus, porque lá o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. O ladrão, ele não vai minar. É um tesouro eterno que você não vai perder. Quem faz tesouro no céu jamais o perderá. A regeneração não foi para coisas dessa terra. Olha como esse texto é extraordinário. Pedro disse: ele nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança. E Pedro está falando de herança. Os caras tinham perdido tudo, mas Pedro estava dizendo: o que vocês perderam aqui não dá nem para comparar nem de longe com a herança que vocês têm lá. A herança que vocês têm lá, ela não tem, ela é incorruptível, não tem mácula, é inacessível, não é inacessível, é inacessível, não murcha, não se acaba, não mirra, não se some. Ela é inacessível, reservada nos céus para vós. Só quem está na diáspora é que entende essas coisas. Só quem foi espalhado pela diáspora, só quem teve a espada atrás de si para cortar-lhe a cabeça, é quem entende que, mesmo tendo perdido todas as coisas aqui, a nossa herança do céu está reservada, preparada, guardada para nos ser entregue no dia que a gente romper os portões eternos, seguindo o nosso Senhor, que entrará primeiro e nos entregará todas as coisas que Ele nos tem prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que vive nesse parâmetro é uma igreja que não retrocede, que não se curva, que não se ajoelha perante as imposições desse mundo. A igreja não, ela não vai se ajoelhar. A igreja só se ajoelha para o seu Deus. Ela só se curva para o Senhor dos exércitos. Ninguém vai calar a voz da igreja, ainda que eles consigam fechar as portas, espatifar os crentes, fazer com que eles fiquem debaixo de cada grota de pedra desse cinto. Mas lá vai ter alguém cheio de esperança, cheio de esperança. Aleluia. E aí Pedro dá um testemunho a respeito desses crentes, como dá a nosso respeito. Pedro diz: vocês têm uma esperança guardada para vocês. A herança de vocês, ela não se acaba, está guardada pelo poder de Deus, mediante a vossa fé para a salvação, preparada para revelar no último tempo. Olha o que é que ele diz: nisto, os crentes perseguidos, os crentes que perderam coisas preciosas, que faz falta até hoje, nisso, nessa herança que você sabe que tem, nisso exultais. Exultam. O crente olha para as delícias do céu e ele exulta, porque ele para de olhar para as coisas temporais dessa vida e diz: isso vai passar, isso aqui passa. E não são só as coisas boas, não. Olha o que é que passa. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações. Sabe o que é que Pedro estava dizendo? Aguenta um pouco mais, essa provação vai passar. Essa provação, ela vai passar. E quando ela passar, ela vai estar depurado a sua fé, vai ter provado a sua fé que vai ser mais preciosa do que o ouro depurado
apurado no fogo, sua fé aprovada vai te levar a lugares que muitos nunca irão. Nisso exultais, embora estejais passando por provação, mas o mais extraordinário que eu acho é quando Pedro chega no versículo de número 8. Depois de dizer, para que seja confirmado o valor da vossa fé. Quanto vale a sua fé? Hein? Você que está sendo provado, que está quase dizendo, Jesus, eu não aguento mais. Você aguenta. O escritor aos Hebreus, depois de dizer, aqueles crentes que nos rodeiam foram cerrados ao meio, tiveram espólio de seus bens, foram angustiados de pão e de água, andaram nus, fugitivos pelo deserto, pelos anos da terra. Eram homens que o mundo não é digno. Aí o escritor aos Hebreus diz, mas vocês ainda não resistiram até o sangue. Sabe o que quer dizer? Dá para aguentar um pouco mais. Dá para aguentar um pouco mais. Qual é o valor da sua fé? Qual é o valor da sua confiança? Qual é o valor da sua intimidade com Cristo? Aí Pedro diz o valor. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em glória, em louvor, em honra. Sua prova só tem, o único objetivo da sua prova é essa: aprimorar a sua fé, e a sua fé vai redundar em honra. Sua murmuração não, mas sua fé vai redundar em honra. Sua reclamação não, mas sua fé vai redundar em honra, em glória, em louvor, na revelação de Jesus Cristo. Olha o que é que ele diz no versículo 8: a quem não tendes visto, mas amais. Eram os crentes que nunca tinham visto Jesus. Pedro tinha visto Jesus. Pedro tinha tocado em Jesus. Pedro tinha andado com Jesus, tinha ouvido a voz de Jesus. Mas aqueles crentes nunca tinham visto Jesus. Mas Pedro diz, vocês estão sendo provados, fugiram, perderam tudo, estão nessa prova, só confiando na herança que foi prometida. Mas olha o que é que diz: a quem não havendo visto amais. Qual é o grau de amor que você tem por Jesus? A quem não tendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Aleluia! Os crentes estavam com alegria indizível, cheia de glória, porque eles não creram no evangelho gorduroso. Eles creram no evangelho da cruz. E no evangelho da cruz, a fé de crente tem que ser provada. No evangelho da cruz, a nossa fé vai ser confrontada com as nossas provas. E as nossas provas jamais podem superar o tamanho, a força, a confiança da nossa fé no Deus que disse que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse que vai estar conosco só quando a gente está reunido aqui de ano em ano na festa, não. Vai estar conosco quando a gente estiver lá dentro do pedregral, sozinho, atribulado, pensando como é que vai ser da vida. Ele vai estar conosco lá também, dizendo, vale a pena perseverar até o fim. Tem algo maior para você lá. Essa é a igreja que não se rende. E aí Pedro diz, e o resultado da vossa fé, o fim da vossa fé, é a salvação da vossa alma. Depois ele vai tratar dos pormenores da salvação. E ele diz, esse é um assunto tão profundo,
que os anjos olham e prescrutam saber. Você vai ver que o texto está dizendo em relação ao assunto da salvação, não a pregação do Evangelho. Os anjos prescrutam saber como é que é isso. Como é que Deus pega seres humanos que eram inúteis, afastados de Deus, longe, pecadores dentre os gentios, e Deus com a sua graça restaura, transforma, arranca do mundo, enche de alegria indizível, de fé perseverante, para suportar todas as provas, tendo alegria indizível na alma, porque descobriram, como o salmista do Salmo 73, versículo 25: a quem tenho eu no céu, senão a ti, Senhor? E na terra não há outro que eu tenha, senão só a ti somente. É quando o crente descobre que no céu, na terra, debaixo da terra, o maior tesouro ele já descobriu. Ele descobriu a Cristo.